pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para a gente falar um pouco a respeito de como fazer o cálculo do tamanho da amostra para uma análise estatística. Esse é o tipo de problema que a gente acaba encontrando muitas vezes, que a gente tem que determinar o tamanho de uma amostra que seja suficientemente grande, né, para que a gente tenha uma confiabilidade na análise dos resultados. E nem sempre fica claro do porquê que a gente, né, da onde que veio o cálculo, né, como que a gente chega no resultado que a gente quer chegar, né, da onde que surgiu a fórmula que a gente acaba usando. Então vamos analisar um problema aqui que é bem padrão, até de livro de análise estatística, que é o seguinte, que o João quer estimar a proporção de peças em conformidade que são produzidas em um determinado processo de manufatura. As especificações da análise são que a margem de erro não pode superar 5% e um intervalo de confiança de 95%. Qual o tamanho mínimo da amostra que João deve analisar? Então, esse é um problema bem típico de livro, mas também que no dia a dia da análise estatística a gente acaba se perguntando, né, a gente acaba se deparando com problemas similares. E só de olhar para esse enunciado, a gente já percebe que existem vários conceitos aí explícitos, tais como a proporção, tais como a margem de erro, intervalo de confiança. Então, essas definições são bastante importantes para a gente entender como que a gente define o tamanho mínimo da amostra. Então, vamos começar com uma análise de proporção. Ela é o seguinte, quando você produz uma peça, no caso, você tem só dois tipos de resultado que você pode analisar. Ou essa peça vai estar ok, né? Ou ela vai estar dentro do seu padrão de conformidade, né? Dentro das especificações de projeto, ou ela vai estar não ok, certo? A gente chama essa proporção de peças ok de P, é o nome que eu quis dar, e a proporção de não ok de Q. A relação entre P e Q é a seguinte, que P mais Q é sempre igual a 1. Por quê? Porque a gente está mexendo com porcentagens aqui. Então, no caso, quando a gente analisa o P, a gente vai falar assim, 60% das peças que eu produzo estão ok. Então, sobra 40% que não estão ok. Então, seria 60%, né? Então, seria 0,6P mais 0,4Q daria 1. E isso para qualquer proporção. O valor não importa. O que importa é que a soma dos dois sempre vai dar 1, que são 100% da população. Então, se a gente fosse ilustrar o problema do João, né, o que ele tem? Ele tem uma população, certo? E essa população, ela tem um tamanho N, que no caso a gente não vai se importar com o tamanho total da população ainda, né? A gente não vai se preocupar com isso ainda, porque na verdade a gente não precisa do tamanho da população para definir o tamanho da amostra. Isso é uma coisa bastante importante de frisar. A gente não necessariamente precisa desse valor da população para definir o tamanho da amostra. E a gente sabe que nessa população ela tem uma proporção P de peças em conformidade. Eu não sei qual que é o valor de P, mas eu sei que ele existe, né? E o João, ele quer tirar uma amostra de tamanho N, e essa amostra vai ter um valor P chapéu, que eu vou chamar, que seria a proporção de peças em conformidade dentro da amostra. E o que ele quer é que essa amostra, né, esse valor de P, seja suficientemente parecido com o P da população, de maneira que ele respeite essa margem de erro de 5%. Então, o máximo erro permitido é de 5%. Então, agora a gente já vai passar para uma análise gráfica. E já surge uma curva normal. Essa curva normal que ela sempre aparece nas nossas análises estatísticas, e ela não aparece por mágica, ela aparece por causa de um teorema muito importante, que é o teorema do limite central.
E o que esse teorema nos diz? Ele nos diz o seguinte: se a gente tem uma população e a gente retira exaustivamente amostras aleatórias de mesmo tamanho e a gente avalia um atributo dessa amostra, então, por exemplo, no caso, a gente está avaliando a proporção P-chapéu aqui, né? A gente está avaliando esse atributo. Qual que seria a distribuição de frequências, né, desse atributo entre as amostras? Então, pelo teorema do limite central, a gente sabe que essa distribuição vai ser uma distribuição normal e que a média dessa distribuição vai ser o próprio P populacional. Então, no meio, né, a gente espera que, após fazer inúmeras amostras, que a maioria delas tenha a mesma... tem o mesmo valor de proporção que a própria população. E no caso, você pode acabar escolhendo uma amostra que não vai ter o mesmo valor da sua população como um todo. Mas ele definiu, né, aqui no caso, uma margem de erro. Então ele vai aceitar um valor de proporção da amostra de P menos E, né, até P mais E. Esse vai ser vamos dizer assim, a margem de erro, né? Esse valor aqui define a margem de erro, que é a tolerância que você aceita. Então, se você cair numa posição como essa aqui, vou mudar a cor, ele é aceitável, né? Você pode usar essa amostra sem problema. Se você pega uma amostra cujo valor de P dá aqui, ela não é aceitável, ela vai estar fora da margem de erro. Esse que é o conceito. O nível de confiabilidade, que ele definiu como 95%, é o seguinte: qual é a chance de eu pegar uma amostra que vai respeitar essa margem de erro? Então, quando ele fala que ele quer um nível um intervalo de confiança, um intervalo de confiança de 95%, o que ele está dizendo é que essa área abaixo da curva aqui equivale a 95% do total de frequências. Então, se toda a área debaixo da curva é 1, né, essa é a definição da curva normal, 95%, né, dentro, a margem de erro compreende 95% da área total, enquanto a gente teria 2,5% para cá e os outros 2,5% para cá. Beleza. Legal isso aqui. Então, vamos voltar. Agora, o que isso quer dizer em termos práticos? Para quem já avaliou intervalo de confiança, a gente sabe que ele está relacionado com uma tabela, né? A gente tem esse valor tabelado, que é a tabela de Z. E essa tabela de Z, o que significa o valor Z? Quando você tem um intervalo de 95%, na tabela você vai pegar que esse valor vale 1,96. E o que esse valor de 1,96 quer dizer? Que da média até o seu limite de erro, você tem uma distância de 1,96 vezes o desvio padrão da sua amostra. Então, é isso que ele quer dizer. E, ao mesmo tempo, essa distância, né, essa distância aqui, de P até P mais E, é igual à própria margem de erro. É igual ao próprio erro. Então, no caso aqui, se ele queria 95% de confiabilidade, você tem o Z igual a 1,96 e um E igual a 5%. Beleza, vamos transformar isso daí agora numa equação. Então, o que o João quer, na verdade, é que o valor de P chapéu dele, né, o P amostral dele, seja igual ao P populacional mais ou menos o erro. Só que isso aqui pode ser escrito também como P mais ou menos Z, que multiplica o desvio padrão amostral. E o que é o desvio padrão amostral? Ele é o desvio padrão
da população dividido pela raiz de n. O que é o n? É o tamanho da amostra. Então, como que isso ajuda a gente, visto que a gente não sabe nem o desvio padrão da população, nem o tamanho da amostra? A gente sabe nenhum desses dois valores. O que a gente sabe é como essa distribuição ela é binomial, né? Ou seja, só tem dois valores possíveis. Ou ela está ok, ou ela está não ok, né? Ou ela está em conformidade, ou ela não está em conformidade. A gente sabe, por definição, que o desvio padrão da população, ele é dado como raiz de P vezes Q. E como P mais Q é igual a 1, eu posso escrever isso aqui como raiz de P vezes 1 menos P. Legal! A gente agora chegou nesse valor. Vamos reescrever então a equação baseada nisso. Então a gente vai ter o quê? Que P amostral, né? O P chapéu, é igual ao P populacional mais ou menos Z, que multiplica a raiz de P vezes 1 menos P, dividido pela raiz de N. Né? Só que esse, como a gente tinha mostrado, esse valor aqui é igual à margem de erro. Então, vamos comparar ele só com a margem de erro. Então, a gente tem que Z vezes a raiz de P vezes 1 menos P sobre a raiz de N é menor ou igual que o erro. Né? Menor ou igual ao erro. Porque esse valor aqui ele vai variar entre o P até o P mais E. Então, na pior das hipóteses, esse valor aqui de dentro é igual ao E. É isso que a gente quer saber. A gente quer calcular isso aqui para o caso em que esses valores são iguais. Foi o que eu disse ali. Só que quando que esses valores são iguais? Então, vamos fazer uma análise aqui dessas variáveis que a gente tem. Então, aqui o Z... Opa, perdão, tem uma escorregada aqui. O Z, ele não é uma variável no caso. No caso, ele é um valor constante e ele vem da tabela. Ele é um valor tabelado. Então, ele já não é uma variável. A gente já tem uma variável a menos para trabalhar. O E também, a margem de erro, a gente seta ela como requisito de projeto. Então, ela também é um valor constante. Tá? Um valor constante. Quem que sobra para a gente como variável? O P, né, a proporção de peças em conformidade, e o N, que é o tamanho da amostra. O que a gente sabe é que se esse valor de P sobe, se ele aumenta, para E ser uma constante, o valor de N também tem que subir proporcionalmente. Então, se a gente quer olhar para o pior caso possível, seria o caso em que N é máximo. Seria o caso que nossa amostra tem que ser o tamanho máximo para ela gerar o máximo de erro. Seria, vamos dizer assim. Então, a gente quer saber qual que é o valor máximo da função P que multiplica 1 menos P. Certo? E o que é essa função? A gente pode reescrever ela como, né, se a gente fizer a distributiva, a gente tem P menos P quadrado. E essa função, se a gente for olhar graficamente, ela é uma parábola aqui de inflexão negativa. Né? Opa, perdão, que essa parábola ficou horrível. Mas era uma parábola de inflexão negativa e ela tem um ponto de máximo aqui. E como que a gente avalia esse ponto de máximo? O ponto de máximo vai ser o ponto no qual a derivada de P menos P quadrado em relação a P é igual a zero.
Se a gente faz a análise, né? Se a gente faz o cálculo dessa derivada, derivada de P com relação a P é 1, derivada de menos P quadrado em relação a P é menos 2P. Isso aqui tem que ser igual a zero, logo P é igual a meio. E esse valor aqui é muito importante para nós. Muito importante. Por quê? Porque independentemente da análise que você vai fazer, né? Independentemente do tamanho da amostra, na pior das hipóteses, então, o que a gente sempre vai calcular é com o P igual a meio. Então, a gente acaba vendo muitas vezes a fórmula sendo entregue para a gente com o valor de P assim, substitua P por meio. E aqui eu estou mostrando que P é meio porque na pior das hipóteses é quando a amostra é o mais heterogênea possível. Ou seja, quando a proporção de peças em conformidade e peças em não conformidade são iguais. Ou seja, você não tem uma tendência nem de mais peças conformes e nem menos peças conformes. Então, é a distribuição mais heterogênea possível. Então, a partir disso, a gente pode reescrever, né, a função que a gente estava escrevendo, né, a equação, na verdade, que Z, que multiplica. Aqui eu já vou substituir. A raiz era P vezes 1 menos P, então seria meio vezes 1 menos meio, então seria meio vezes meio, que é 0,25, dividido pela raiz. Perdão, que aqui é a divisão, eu coloquei na divisão inteira. Não faz diferença porque é uma multiplicação, mas eu vou manter o padrão que eu estava fazendo. Sobre a raiz de n é igual ao E. Legal, agora a gente quer descobrir com essa fórmula o tamanho da amostra. Então, o que a gente vai fazer? Vamos isolar n. Então, se a gente levar os dois lados ao quadrado, o que a gente vai ter? Eu vou levar os dois lados ao quadrado e já vou isolar o n. Então, a gente vai ter que n é igual a z quadrado vezes 0,25 dividido por e quadrado. Então, essa aqui é a nossa fórmula geral, que normalmente é apresentada nos livros, para a gente calcular o tamanho da amostra. Então, vamos resolver o problema do João, né? Aplicando essa fórmula. Então, se a gente substituir os valores, né? Então, a gente vai calcular qual que é o tamanho mínimo da amostra dele. Então, a gente vai ter que n é igual a z quadrado. O z, para um valor de 95% de intervalo de confiança, ele é igual a 1,96. Isso é um valor tabelado, tá? Então, vai ser 1,96 ao quadrado vezes 0,25 dividido por 0,05, né? Que é 5% é 0,05 ao quadrado. Isso aqui vai dar para a gente um valor de 384,16, que isso é aproximadamente, não é que é aproximadamente, é que como a gente não consegue medir 0,16 peças, a gente arredonda esse valor para cima, né? Então a gente vai falar que isso aqui são 385 peças. Beleza, resolvido o problema, está calculado o tamanho da amostra, mas o que era para ser a solução do problema para o João virou um novo problema. Qual que é o problema dele? Que cada lote que ele produz, o tamanho da população dele é de 400 peças por lote. E se o João for explicar para o gestor dele que ele precisa analisar 385 peças de cada 400 que eles produzem, ele vai ter alguns problemas, porque o tanto de praticamente 100% da população que tem que ser analisada, ou seja, o nível né, a quantidade de recursos que você tem que despender para fazer essa análise é muito grande. Então, por isso, existe uma outra fórmula que ela foi desenvolvida por Kochra. E ela, a gente não vai entrar no mérito de deduzir ela aqui, porque ela tem uma complexidade muito maior, né? Precisa de muito mais tempo para a gente conseguir fazer essa análise, mas ela
é o seguinte, a gente vai chamar de NA a nova amostra corrigida pelo tamanho da população, e ela vai ser igual ao N, que a gente calculou, né, que é o tamanho da amostra que nós calculamos, dividido por 1 mais N menos 1, dividido pelo tamanho da população. Legal. Então, para o caso do João, a gente pode substituir os números. A gente tinha calculado que eram 385 peças, né, que a gente precisava, né, ser o tamanho da nossa amostra. Então, seria 385 dividido por 1 mais 384 dividido por 400 peças, que é o tamanho da população. Resolvendo essa conta, a gente vai ter um valor de 196,43 peças, que, de novo, como a gente não consegue analisar 0,43 peças, isso aqui vira 197. Então, a gente passa, né? Pelo primeiro cálculo, a gente avaliou que a gente precisaria de 385 peças para ter um nível de confiabilidade de 95%. Nível de confiabilidade não, galera. Intervalo de confiança de 95%, com uma margem de erro de 5%. Mas a partir da fórmula de Kochran para a correção desse valor, né, já que a gente tem uma população finita de um tamanho de 400, a gente chega que com 197 peças a gente consegue fazer essa análise de maneira satisfatória. Então, esse era o assunto da aula, era isso que eu queria passar, era fazer essa análise um pouco mais aprofundada. Eu espero que tenha sido claro as explicações e eu agradeço a todos que assistiram a aula e até um próximo encontro.